E nesse terceiro programa do Quadrinhos em Foco, né, falaremos um pouco sobre o rei, Jack Kirby. Para quem não conhece, Jack Kirby, ao lado de Stan Lee, que todo mundo acha que conhece por suas aparições nos filmes, né, criaram em 1961 o universo Marvel. Só para falar um pouco do choque de Jack. Jack começou a trabalhar com desenhos, na realidade, no começo metade dos anos 30, quando ele trabalhou fazendo animações do Popeye. Depois, no final dos anos 30, ele foi trabalhar no estúdio de um grande desenhista chamado Will Eisner, onde lá ele aprendeu muita coisa, onde lá ele também mostrou que sabia fazer muita coisa. No começo dos anos 40, formou dupla com um roteirista judeu, como ele era também judeu, chamado Joe Simon. E eles foram trabalhar na Timely Comics. E na Timely, que era o embrião da futura Marvel Comics nos anos 60, ele criou um personagem junto com o Joe chamado Capitão América. O personagem foi criado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, fez um imenso sucesso, tanto antes da Segunda Guerra Mundial, como depois, quando os Estados Unidos entraram. Depois de um certo tempo, ele foi para a guerra também, foi participar da guerra, era um jovem, né, de 20 e poucos anos de idade. E quando voltou da guerra, se juntou a Joe Simon novamente, e eles criaram um gênero de quadrinho chamado quadrinho de romance, né? Eram histórias melosas, de amor entre casais, né? Que vendeu muito, né? Por sinal, fez muito a cabeça, principalmente de mulheres, né? Que foi um campo que ele e Joe Simon exploraram bem, né? Nos anos 50, trabalhou em algumas editoras, principalmente DC Comics, onde criou alguns personagens lá também, né? E trabalhou em outros gêneros que não eram exatamente gênero super-herói. Nos anos 60, Stan Lee estava para sair da Atlas, que era o nome da Time naquela época. Ainda não existia a Marvel Comics. E ele teve uma ideia. Ele ia sair, mas ia tentar uma última cartada dentro desse universo de super-herói que já estava muito saturado. O que foi que ele fez? Teve a ideia de criar conceitos de super-heróis mais humanos, né? mais com defeitos, que brigassem e tal. Chamou Jack Kirby e juntos, em 1961, eles lançaram uma revista chamada Fantastic Four, que no Brasil foi chamada de Quarteto Fantástico. Lá ele apresentou 4 personagens: a Mulher Invisível, o Homem Borracha, que era o Senhor Fantástico, o Coisa, que era um ser monstrual, e o Tocha Humana. Não Tocha Humana dos anos 30, como alguns... porque o Tocha Humana é um personagem da Time, ou da Marvel Comics, criado em 1939, mas esse Tocha Humana é um Tocha Humana novo. E eles colocou esses personagens em situações bem limites, né? E Jack Kirby, que que já tinha trabalhado com animação, empregou uma ação assim desmedida, socos, chutes, brigas, explosões, né? Uma coisa que Jack sempre pregou nos seus quadrinhos, né? Que as pessoas tinham atenção se você fizesse realmente uma linguagem mais cinematográfica no quadrinho. Então, Jack empregou essa linguagem cinematográfica de ação, né? Uma ação bem, como eu diria, claro, amparada pelos roteiros de Stan Lee e os roteiristas que ele pegou futuramente da Marvel também, né? Como Roy Thomas e outros tantos. Mas no final dos anos 60, Jack teve uma divergência com Stan Lee, ele decide sair e migra para DC Comics. E lá ele tem total controle das suas criações, ele cria um universo à parte dentro da DC Comics e também flerta com alguns personagens do universo da DC. Para quem não conhece, DC Comics é a editora dona do Batman, do Superman, né? E lá ele cria uma edição fantástica chamada Quarto Mundo, né? Que está saindo aqui na coleção Lendas do Universo DC, aqui no Brasil. Vale muito a pena ler. E você vai descobrir muito a genialidade desse cara. Porque Jack, ele empregava muito da vida dele. Por exemplo, ele participou de gangues, ele era um cara briguento, marrento, ele era uma pessoa que participou da Segunda Guerra Mundial. Então esses elementos da vida de Jack Kirby são muito introjetados
nos trabalhos dele. É tipo assim, ele se projeta muito e projeta muito do histórico da vida dele nos quadrinhos dele. E o que é um grau de criatividade muito grande. E eu sempre falo uma coisa, se você tem como idealizador dos personagens, pelo menos escritos, Stan Lee, da Marvel, você tem no projeto gráfico um cara chamado Jack Kirby, cara, que merece ser lido, merece ser homenageado sempre. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que o grande legado de Jack Kirby, que morreu em 1994, no caso, é ter criado junto com Stan Lee um universo de super-heróis humanos, que é os super-heróis da Marvel, que ao mesmo tempo ter trazido aquela pegada de cinema, de filmes de ação para dentro dos quadrinhos, cara. É genial. É um dos gênios do quadrinho, indiscutivelmente. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, mas eu sempre falo uma coisa. Quer conhecer Jack? Leia os quadrinhos de Jack Kirby.